Esse é o episódio bônus do Pode Ser Pauta, onde a minha convidada da semana me faz uma pergunta. E a convidada dessa semana foi Isabela Raposeiras, do Coffee Lab, e ela fez uma pergunta bem intrigante. Vem comigo conferir esse episódio. E tem um quadro aqui, Isa, que eu vou ter que te falar, que é um episódio bônus que a gente tem, que ao invés de eu fazer pergunta para você, você faz uma pergunta. E aí posso até deixar bem aberto para você que pergunta que você gostaria de fazer para um assessor de imprensa. No caso seria para mim, mas pode ser para qualquer assessor de imprensa. O que você gostaria de perguntar, às vezes, né, sobre isso? Qual lado do balcão você prefere? Qual lado de ser jornalista, cliente ou assessor de imprensa? Você diz? Eu gosto de ser assessora de imprensa. Eu realmente gosto do que eu faço. Eu falo isso, assim, todos os dias porque eu já fui jornalista, já trabalhei do lado de lá, sei como é. Eu gosto, no entanto que o podcast é uma forma de eu continuar com esse meu lado de entrevistar e tal, mas eu mesmo como assessora de imprensa, eu continuo entrevistando, eu gosto de conhecer histórias das pessoas. Então, eu acho que o meu trabalho de assessora de imprensa, ele permite, além de eu ouvir, né, conhecer essas histórias, ajudar que essas histórias sejam contadas nos veículos. Então, eu acho, para mim, o melhor dos mundos. É fácil? Não, não é fácil, né? Mas eu O que é mais gosto difícil, mesmo. assim, ser assessora? O que é mais difícil? Eu acho que é lidar, talvez, com as expectativas, às vezes, dos clientes, ou lidar com a falta de conhecimento do nosso trabalho. Porque, às vezes, você também deve lidar com isso, mas, assim, às vezes o cliente não entende que a gente entende o que pode ser pauta, o que é interessante, e ele, às vezes, ele demanda, isso acontece muito, ele demanda, às vezes, várias coisas, vários assuntos, e isso acaba não tendo, é mais ou menos que, assim, ele demanda uma escala 6x1, só que a gente precisa de uma escala 5x2 para poder pensar, refletir, porque eu sempre falo que a nossa criatividade, a nossa capacidade de trabalhar uma pauta e tal, ela precisa de respiro, ela precisa de vivência, eu preciso ir lá tomar um café com você, eu falei disso até hoje, assim, preciso olhar no olho e tal, porque a gente não é um commodity. Com certeza a gente não é. Eu acho que é parecido com o café, hein? Porque a gente tem um trabalho intelectual, um trabalho de inspiração, um trabalho de causa mesmo. Sim. Eu acho que é fundamental. Então, eu acho que a dificuldade é essa, às vezes, o cliente também entender, né? Só que o nosso papel como assessor de imprensa, que eu defendo também, como ativista, como você, assim, né? Que ele entenda. Que a gente tem que mostrar para o cliente, que a gente demita cliente quando não entende, porque se não está com compatibilidade, se ele não entende, por que ele contratou o serviço dessa profissional? Tem tantas outras aí que talvez atendam esse modelo. Sim. Então, assim, tem que ter uma simpatia. Às vezes não dá match, né? Não dá match. E tá tudo bem. Não vai dar match. Assim como você disse, né? Tem cliente que não vai, de repente, na tua cafeteria. Tem cliente que não vai vir para a CM, entendeu? Agora, tem clientes que acreditam nas mesmas coisas que eu acredito e que pode ser, sim, um match duradouro, né? Sim. Essa foi a minha resposta para a pergunta da Isabela no episódio bônus, no quadro Pergunte para a Assessora de Imprensa. Se você quer conferir a entrevista completa com ela, volta lá na quarta-feira, que a gente falou muito sobre como construir uma marca com propósito, com reputação e também sobre um assunto que está muito em alta aí, que é a escala 5x2. Até semana que vem.